Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Marcelo Vargas, dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui acompanhando. Hoje vamos falar de Sangiovese, a uva, seus vinhos, seus locais, seus terroirs. E é importante a gente já definir que é uma uva italiana. E também boa parte das suas plantações hoje no mundo vão se concentrar na Itália, mas já tem algumas áreas de destaque aí acontecendo. Mas algo em torno aí de 90% de toda a produção de Sangiovese hoje está na Itália. Tem alguns outros países, como Estados Unidos, em algumas áreas que vem tentando dar destaque. A gente já tem no Brasil algumas áreas interessantes, com Sangiovese, Santa Catarina vem tentando. Inclusive tem algumas parcerias aí com alguns institutos de pesquisa em agronomia e enologia italianos, alguns institutos importantes que estão ajudando aqui a desenvolver algumas castas, inclusive a Sangiovese. Mas o que interessa para nós hoje como maior destaque é a Sangiovese na Itália, já que 90% da produção é lá e os melhores vinhos com essa uva saem ainda da Itália, ok? Mas uma uva para a gente prestar atenção, principalmente por causa das suas características, e isso é um ponto relevante. As características da uva Sangiovese permitem que ela faça vinhos de guarda, mas isso não é tão fácil, não é tão simples. Não é todo vinho de Sangiovese que é um vinho de guarda. Alguns poucos são vinhos de guarda. Mas o que chama atenção nessa uva, a gente vai começar a entender agora em algumas características. Primeiro que ela é uma uva autóctone italiana, então esse é um ponto relevante. O que isso significa? Que é uma uva que nasceu na Itália. Ela ainda não está 100% comprovada a sua origem, mas hoje o mais aceito é que ela nasceu no sul da Itália, certo? Provavelmente aqui entre a Campania e a Calábria, e que depois foi para a Toscana. Tem outras teorias que dizem que ela nasceu na Toscana, mas enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A Itália tem muitas uvas autóctones, tá? Hoje em produção comercial já chegam a quase 500 e catalogadas, que são em produção pelo menos pequenas áreas, já tem mais de 700 uvas autóctones, ou seja, uvas locais. Então, são uvas que cada vez mais estão sendo resgatadas, por mais que a Itália está cada vez mais aberta a uvas internacionais, essas uvas clássicas como Cabernet Sauvignon, como Merlot, como Syrah, como Grenache, como outras. Aliás, a Merlot é uma das uvas mais plantadas na Itália, tá? Para quem não sabe, Merlot é muito plantado. Mas cada vez mais as uvas locais ganhando um protagonismo, ou seja, um destaque, que durante um certo tempo perdeu. Então as uvas internacionais ganharam um destaque maior, super toscanos e outros, hoje já não, hoje já o resgate de castas locais ganhando um grande protagonismo. Com uma observação importante, né? Tem algumas uvas locais italianas, né, autóctones italianas, que nunca perderam seu destaque, como o caso da Nebbiolo, como o próprio caso da Sangiovese, como o caso da Corvina. Corvina demorou um pouco mais, né? Que produz lá na região do Vêneto, do Amarone, né, dos Valpolicellos e todo. Mas depois que ganhou protagonismo, ficou. Bom, muitas uvas autóctones e a Sangiovese sempre foi uma das protagonistas, sempre foi uma de grande destaque, principalmente por causa do Chianti e por causa do Brunello de Montalcino. Então, esses são dois pontos bastante importantes com essa uva. E com certeza, destaque internacional, uma maior relevância para Brunello. Brunello faz um trabalho bem importante aí para a Toscana e para outras uvas de modo para uvas e para destaque da região toscana, principalmente com vinhos de qualidade e com potencial de guarda. Então, hoje, a Sangiovese, que também pode ser chamada de Nieluccio, algumas regiões chamam ela, e a gente vai ver que ela tem vários outros sinônimos, hoje é algo em torno de 8%, tá? Então, isso é o último dado consolidado da OIV, de 2017, ou seja, fechando o ano de 2017, lembrando que tem um delay aí para se ter essa consolidação dos dados. Então, algo em torno de 8% da Sangiovese. Por quê? Por causa das suas características. E aí a gente vai ver por causa de algumas características positivas, mas também por causa de algumas características negativas. E uma dessas características negativas, não vou dizer que é negativa, mas que acaba sendo negativa, é sua grande capacidade produtiva. Então, pode produzir muita uva.
E esse produzir muita uva pode fazer muito vinho de volume, mas a qualidade diminui, certo? E se a gente vê hoje, comparando com outras uvas, a gente vê a Sangiovese hoje como a mais plantada, Montepulciano como a segunda mais plantada. E vai ter um corte clássico na Itália. Clássico não é porque vem escrito clássico, é porque é muito feito. É um corte de Montepulciano com Sangiovese, porque são uvas que se complementam. A Montepulciano tem um pouco mais de cor, a Montepulciano tem uma estrutura tânica um pouco mais macia, mas bem presente, tem muito caráter de fruta preta. A Sangiovese vai fazer um contraponto, tem uma estrutura tânica um pouquinho mais marcada, mas tem muita acidez, tem muito caráter de frutas vermelhas. Então elas se complementam muito num corte. Às vezes a Sangiovese, mesmo mais ralinha, falta um pouco de cor, falta um pouco até de caráter de fruta mais presente, a Montepulciano pode trazer isso. E às vezes a Montepulciano pode faltar um pouco de acidez, pode faltar um pouco de frescor aromático, né? Não só de estruturas. A Sangiovese pode trazer isso. Então, um corte muito clássico em várias denominações, é bem comum. Aliás, a Sangiovese está em produção na Itália em mais de 18. Hoje, é o último dado até que está em 18 regiões italianas. A Itália tem 20 regiões, então ela está presente em 18. Então, olha o quanto ela é plantada aí e quanto ela é relevante, certo? Mas um ponto importante, por mais que esteja ganhando qualidade, muitos vinhos e destaque, a quantidade está diminuindo. E essa é uma variável interessante da Sangiovese. Como ela é muito produtiva, muitos plantam em grandes quantidades e dá um vinho menos concentrado. Dá um vinho mais de volume, certo? Mas consegue trazer um pouco desse caráter varietal, né? Dessa acidez, essa nota de frutas vermelhas, mas vai ficando um vinho mais ralinho. Aliás, muitos Chianti DOCG têm esse perfil. Segue o mínimo que exige a denominação, faz muito volume e bota muito vinho com a marca Chianti, né? O nome, a denominação Chianti DOCG, que vende muito no mundo, mas que vão ter preços aí até caros, por mais que sejam menos caros, para o que entregam. E aí no Brasil a gente vai ter Chianti a partir aí de 80, 90 reais aqui no Brasil, que são esses Chiantis mais de entrada, certo? Pode ser uma opção para quem gosta de vinho um pouco mais leve, né? Que gosta de um vinho um pouco menos intenso, mas acaba que a qualidade é normalmente baixa e entrega pouco até pelo preço, tá? Por mais que fale de 80, 90 reais, até um pouco mais, acaba não compensando porque entrega muito pouco características, acaba sendo um vinho bem mais diluído. Bom, o que se entende hoje? Qual é a origem da Sangiovese? Provavelmente um cruzamento entre a Calabrese Monte Nuovo com a Ciliegiolo. Essa uva é muito legal. A Ciliegiolo é uma uva que o nome já fala, né? Ciliegia é cereja em italiano. E essa uva ela tem muito esse caráter de frutas vermelhas, que lembram cereja, lembra uma framboesa vermelha. Então, esse cruzamento, aliás, o melhor livro com informações mais consistentes sobre uvas no mundo hoje é o Wine Grapes, da James Robson. E esse livro, principalmente as últimas versões, a James Robson trouxe um pesquisador, um geneticista, que ele é muito competente em estudar DNA, desenvolvimento das uvas por DNA, comparação. E ele está afirmando hoje que ela é um cruzamento, e que esse cruzamento provavelmente aconteceu no sul da Itália, porque essa Calabrese Monte Nuovo não é uma uva mais encontrada, pouquíssima coisa, e ela é uma uva que era provavelmente do sul da Itália. A Ciliegiolo é uma uva que é da Toscana, então provavelmente foram plantadas próximas no sul da Itália e depois foi criar, né, esse cruzamento da Sangiovese, depois a Sangiovese acabou vindo para a Toscana e virou protagonista, ok? E aí a gente tem alguns sinônimos para a uva Sangiovese, né, como Brunello, como Sangioveto, como Prugnolo, Prugnolo Gentile, Moredino. Então depende de onde ela é plantada, ela pode ganhar um outro nome. O nome, provavelmente, a origem vem do latim sanguis Jovis, ou seja, o sangue de Júpiter.
Porque quando se tomava aquele vinho, alguns, né, antigamente associavam, né, a um vinho um pouco mais tânico, um pouco mais ácido, exatamente como algo mais potente. Então, pô, o sangue de um deus, né? O sangue de uma relação importante aí entre o sagrado e entre o humano e tal. Bom, então essa provavelmente é a origem do nome, né? Sangues Joves, né? Que na verdade deu a conotação depois de Sangiovese. Muito plantada, muito cultivada, e tem uma outra história que conta o seguinte, né? Que ela provavelmente já era cultivada há muito e muito tempo e ela poderia ser uma ter a sua origem em uvas mais primitivas, em uvas muito ancestrais, em uvas aquelas uvas até um pouco mais rústicas, né? Desde o tempo dos etruscos, que aí vai botar em algo em torno de 1000 antes de Cristo, que era o povo ali que era presente na região da Toscana. Isso é muito contado na região da Toscana, tá? E agora, esses últimos exames de DNA provaram, estão direcionando que não, talvez ela seja uma uva um pouco mais jovem, né? As primeiras citações da Sangiovese realmente citam aí algo em torno de 1500, 1600 na região da Toscana, mas a sua origem ainda está por ser, né, comprovada, realmente ser definida. Não, realmente é isso aqui. Tem esses dois caminhos, ok? E o protagonismo dessa uva é, com certeza, na Toscana. E a gente vai ver que tem fatores que favorecem. Toscana é um lugar lindo, né? Aquele lugar que é um lugar do coração, um lugar que é um dos lugares que tu tem que conhecer na tua vida. Se puder viajar para poucos lugares e gosta de gastronomia, gosta de lugar bonito, gosta de locais vinícolas, a Toscana é um dos primeiros, é uma das primeiras opções, tá? É uma das minhas top 3 quando eu falo de Itália. E tá aí entre algumas mais importantes do mundo, com certeza, tá? Então tem que conhecer porque realmente é lindo, varia muito de área para área. Então vão ter áreas que é mais planas, vão ter áreas que são mais colinares, com colinas, e vão ter até algumas áreas mais montanhosas. E isso aqui já difere a área de Chianti para a área de Brunello. Chianti é esse cenário que vocês estão vendo aqui, colinar, certo? Colinas. Brunello é montanha, já é a área mais alta. Inclusive, é uma cadeia de montanhas que protege a área de Montaltino de chuva, torna essa área muito seca, torna essa área mais quente e vai fazer um vinho mais concentrado e mais potente, que é Brunello. Diferente de Chianti. Chianti já é uma área um pouco mais culinária, algumas áreas planas, e algumas áreas aí que vão oscilar muito na composição de solo, terroir e outros, e que vão expressar características diferentes para a nossa linda uvinha Sangiovese, certo? Então, muito plantada na Itália inteira, certo? E aliás, quando a gente fala de Toscana, a gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho mais, poucas áreas da Toscana de produção vinícola não está em relevo, ou montanha, ou colina, ou está no plano, né? Pouquíssimas. Mas de modo geral, a Toscana é uma região mais moderada de temperatura. A gente vai ter no norte da Itália mais frio, a gente vai ter a região sul mais quente, mais seca, e a região central um pouco mais moderada, né? Esses climas com influência mais intermediária, como a Jason Robson chama no Atlas Mundial do Vinho, né? E alguns chamam de clima moderado. E aí vai favorecer algumas uvas, dentre elas a Sangiovese. Por quê? Porque como a Sangiovese ela é muito produtiva, se tu coloca ela em solos mais planos normalmente são mais ricos em matéria orgânica, vai fazer com que produza ainda mais, tanto a parte verde quanto a parte das uvas, só que vai perder qualidade. A videira ela concentra mais qualidade quando ela tem mais dificuldade, certo? Essa dificuldade com moderação, tá? Não é qualquer local que a videira vai expressar, qualquer local difícil de plantar outras culturas agronômicas, que a videira vai se dar bem, mas ela, quando ela encontra um pouco mais de dificuldade, até locais onde outros tipos de culturas agronômicas não iam se dar bem, a videira se dá. Na região central da Itália, áreas mais planas são mais férteis e faz com que a videira produza muito e a qualidade cai muito. Bom, por isso também a gente já pode ver por que ela é tão plantada em várias regiões, que ela também é produtiva. Colina, né, o relevo vai favorecer.
um melhor amadurecimento, composições de solo diferentes. A Itália Central também tem muita presença de calcário, né? E aqui a gente na Toscana vai ver que predomina dois conjuntos de solo, tanto o galestro, que é mais uma pedra calcária, mistura de argila também, mas é mais pedregulho, né? Com solo chamado albarese, que vai ter um pouco mais de calcário, tem presença de argila também, mas é um solo um pouco mais fino. Então vai fazer composições diferentes aí de estilos de vinho. Perfil da Sangiovese, normalmente muita acidez e tanino, até mais acidez do que tanino, e aqui já começa uma diferenciação da Nebbiolo para a Sangiovese, que muitas vezes alguns falam, poxa, mas tem características parecidas. Algumas características se cruzam, mas elas começam, não é tão parecida assim. A Sangiovese tende a ter mais acidez, a Sangiovese tende a ter um pouco menos de tanino se comparado com a Nebbiolo. Caráter de frutas vermelhas pode aparecer tanto na Nebbiolo quanto na Sangiovese, mas Sangiovese mais caráter de ervas, mais caráteres herbais, mais caráteres relacionados a temperos, a ervas, ervas secas e outros. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês. E esse caráter também muito de frutas vermelhas, né? Então a gente tem esse perfil aromático super interessante, dá até uma complexidade, mas ela não tem muita intensidade aromática. Essa intensidade aromática vai acabar se desenvolvendo, principalmente nos grandes vinhos, nesses aromas evolutivos, aromas terciários. Esse é um caráter interessante, ela desenvolve ótimos aromas terciários, desde que tenha os precursores para que isso aconteça, ou seja, que ela seja plantada com um pouco mais de características, com um pouco mais de concentração, para poder expressar isso com o passar do tempo. E o que a gente tem, né, nesse perfil da Sangiovese? A gente vai ter um vinho com menos intensidade de cor, então essa intensidade de cor aqui normalmente vai ficar aí entre pouca e média, e pode subir um pouquinho, certo? E quando a gente vai ter um vinho com clones diferentes, a Sangiovese tem muitos clones. De modo geral, eles tentam agrupar em dois conjuntos de clone, né, os italianos, que seriam a Sangiovese Piccolo, que é a uva utilizada no Chianti, que ela tem os baguinhos menores e a pele mais fina, menos cor, e a Sangiovese Grosso, que é a Sangiovese, que é um clone que produz o clássico Brunello de Montalcino. Quando usa esse clone com a pele um pouquinho mais grossa, tem um pouco mais de tanino, um pouco mais de cor. E aí a intensidade de cor dela vai subir um pouquinho aqui, vai chegar normalmente entre médio e muito, certo? Pode chegar a muita intensidade? Pode, principalmente alguns Brunelos mais concentrados, mais intensos, mais potentes. Por exemplo, eu estou degustando hoje o Brunello da Beyond Sante. Beyond Sante, ele é mais tradicionalista, ele é um produtor que extrai um pouquinho mais, ou seja, tenta tirar um pouco mais de estrutura, dentre dessas estruturas tanino e também cor, mas a intensidade desse vinho é média, até descendo um pouquinho, certo? Depois eu mostro para vocês, mas intensidade média, botaria até entre média e pouca. E o perfil aromático, que depois daqui a pouco a gente fala, que chegamos inclusive a salivar agora, né? Vontade de provar o vinho. Bom, vamos lá. Essa intensidade aromática de Sangiovese normalmente também é média ou desce um pouquinho, e com o passar do tempo ela tem a desenvolver algumas notas aí terciárias que dão um pouco mais de intensidade e complexidade. Isso é um ponto interessante. Quando a gente vai falar de tanino, normalmente esses taninos entre médio e muito, e daqui a pouco até pode subir um pouco mais, como vinhos como o Brunello de Montalcino, certo? É um bom exemplo. Álcool e corpo vai depender, né? De modo geral, vai fazer um vinho, principalmente áreas mais planas, com corpo médio. Álcool normalmente não é muito pouco, tá? Normalmente esse álcool é médio também, que vai variar aí entre 12,5%, 13% de álcool, enfim. E alguns, áreas mais quentes, por exemplo, Brunello, né, a área de Montalcino como um todo, né, ó, essa é uma expressão legal para a gente pensar. Brunello de Montalcino. Montalcino é a cidade, certo? Então, Brunello é a uva. Então, Brunello de Montalcino, que é uma denominação, vem de Montalcino.
montar o tino mais quente, mais seco, faz com que os vinhos sejam um pouquinho mais alcoólicos e encorpados. Alcoólico aí vamos botar aí 13, 13,5%. Pode chegar até um pouquinho mais, a 14 em anos mais quentes, mas aí a gente vai ver que anos mais quentes vai ter um pouco mais de dificuldade da Sangiovese amadurecer bem. E a acidez. E com certeza a acidez é o maior destaque da Sangiovese. É uma uva com muita acidez. O protagonismo dela está centrado na sua acidez. O seu potencial de guarda da maioria dos vinhos de Sangiovese está centrado na sua acidez. Essa acidez maior, essa acidez mais alta, faz com que o vinho tenha um potencial de guarda muito, muito interessante. Ok? Vou pegar o perfil médio. Então, um vinho que tem normalmente um pouco menos de cor, normalmente alguns aromas interessantes, mas não é uma intensidade aromática muito grande, principalmente vinhos mais jovens. Tanino normalmente entre médio e muito. Corpo e álcool também normalmente médio, pode subir um pouquinho e muita acidez. Isso é um bom perfil para a gente definir, de modo geral, a Sangiovese. E lembrando sempre que esses gráficos aqui de tendência são gráficos médios. Né? A gente está vendo que vai oscilar muito de local para local e também tem um outro fator. Oscila muito também a questão do produtor. Ou seja, esses fatores de incidência humana nas tomadas de decisão são muito importantes para a Sangiovese, certo? Então isso a gente também não pode esquecer, a gente vai avançando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Sangiovese, a Toscana é protagonista, por mais que a gente fale de áreas como Chianti e Brunello, que são protagonistas para essa uva, tem outras áreas onde ela aparece, a uva Sangiovese aparece bem, inclusive com destaque, certo? Como, por exemplo, Vino Nobile de Montepulciano. Essa é uma área nobríssima para Sangiovese, faz um vinho mais concentrado, com um pouco mais de cor, digamos aí o meio do caminho, tá? Simplificando entre Brunello e Chianti, Vino Nobile de Montepulciano vai estar ali no meio do caminho. É um vinho de altíssima qualidade, mas acaba sendo menos conhecido e valorizado versus Brunello. Mas o nível de qualidade dele é tão alto quanto. E são vinhos caros também. Poucos produtores, é menor. E aí o Vino Nobile de Montepulciano, porque vem da comuna de Montepulciano, não é porque é feito com a uva Montepulciano. Não, ela é feita com a uva Sangiovese. E que tem muita qualidade também. E a gente vai ver como outras, né, como Morellino Descansano, né, como Camignano e outras, que também a Sangiovese vai aparecer, inclusive na área costeira, ela vai aparecer com certo destaque. Não vamos esquecer disso, né? A Toscana hoje, a Sangiovese representa quase 70%, né? Super importante. E 2/3 hoje a produção da Toscana, de modo geral, são vinhos com denominação DOC ou DOC-G. Vamos avançar. Isso aqui é um ponto importante. Só hoje, 8% das áreas de produção na Toscana são áreas planas. Então, aí 92% das áreas são áreas colinares ou são áreas maiores de altitude, relevo e outras como cadeias montanhosas. E aí a gente começa a falar da Toscana. Especificamente sobre esses relevos, que aí a Sangiovese vai estar mais plantada na área colinar, a área de colinas é protagonista, tem maior quantidade, essas áreas de montanha em menor quantidade, de modo geral, e vai formar essas paisagens simplesmente deslumbrantes. E quem anda pela Toscana começa a ver exatamente isso, né? Principalmente essa área mais fugindo dos grandes centros. Daí tu vai para grandes centros como Firenze, né? Florença em português, Siena, acaba sendo muito mais urbano, por mais que sejam diferentes, né? Firenze é muito turística, é muita gente, é uma cidade linda, maravilhosa de se conhecer, mas é muito turista, é muito concentrada, é muita densidade, é uma loucura. E tu vai saindo desses centros urbanos, tu vai tendo essas paisagens culinárias lindíssimas, normalmente com uma fazendinha, certo? Que normalmente é uma hacienda agrícola, e essa hacienda tem vinhedos, tem produção, tem várias outras culturas aí acontecendo, e formam esses cenários realmente muito, muito bonitos, lindíssimos. E podemos dividir a Toscana em duas concentrações de denominações, ou duas concentrações de área de produção. Uma área principal, que a gente pode chamar de Toscana Central, que envolve essa área aqui, certo?
E depois a gente pode ter um outro conjunto de denominações chamado de Toscana exterior, certo? Que envolve algumas áreas menores aqui e algumas áreas principalmente costeiras aqui, certo? Maior protagonismo da Sangiovese é na Toscana Central, porque é mais ou menos aqui a gente pega entre Firenze, que a gente está aqui, né? E Siena, que vai estar aqui embaixo, certo? Então a gente vai ter um protagonismo um pouquinho maior da acontecer. Aqui que eu falo para vocês, né? Que tem Montepulciano, a cidade de Montepulciano fica aqui. Então, isso também é uma relevância importante. Aqui a gente vai ter Montaltino, praticamente uma do lado da outra. E entre Firenze e Siena, que a gente vai ter a área produtora aqui chamada Chianti Clássico, que é essa amarelinha, e tudo que vocês estão vendo em verdinho aqui demarcado é a área que pode produzir Chianti com outras denominações. Chianti são os Chiantis que a gente tem algumas áreas demarcadas que não clássico, Chianti de OCG, certo? Bom, protagonista aqui, com certeza, Toscana Central para Sangiovese, Chianti, Brunello de Montaltino, depois Vino Nobile de Montepulciano, vão aparecer interessantes aqui. São produções bastante relevantes. Quando a gente fala de Chianti, então essa área amarelinha que vocês estão vendo aqui, certo? Essa areazinha é a chamada área clássica, que pode colocar Chianti clássico nos seus vinhos. O que isso significa? É a área onde começou a produção de Chianti e é a área de maior qualidade para Chianti. Então, Chianti clássico vem dessa área central aqui entre Firenze e Siena. Com certeza é a que tem maior qualidade, tá? Sem sombra nenhuma de dúvida, não significa que outras áreas não possam produzir com qualidade. Pode. E aí, um produtor, uma dica para vocês de Chianti clássico é família Antinori. Antinori, com certeza, é uma família mais importante de produção de vinho da Itália, uma das mais importantes do mundo. Família Antinori de altíssima qualidade seus vinhos. São vinhos normalmente com um pouco mais de potencial de guarda, precisa guardar um tempinho para ele mostrar o seu melhor. Mas família Antinori, inclusive, um lugar para vocês conhecerem quando estiverem na Toscana é a vinícola Antinori em Chianti Clássico. Vocês estão vendo essa vinícola lindíssima aqui? Ela foi desenhada que tu da estrada entre Firenze e Siena, tu não enxerga a vinícola. É impressionante. Tu só enxerga a vinícola quando tu chega lá. Ela tem uns 6 andares, mais ou menos. Tem mais alguns andares aqui para baixo. Aqui embaixo tudo estacionamento. É um lugar simplesmente fantástico. É uma das vinícolas mais espetaculares do mundo. Do mundo. Tu chega nesse lugar, ele é incrível. Tu não enxerga ele da estrada. Da estrada tu enxerga as colinas. Quando tu chega lá, que tu consegue ver a grandiosidade que é esse lugar. E aqui vocês podem ver, e ela foi desenhada com esse propósito, tá? Inclusive, o Piero Antinori, que é hoje o patriarca da família, ele conta isso no livro dele, que chama O Perfume do Chianti. Ele conta várias histórias sobre os vinhos da Toscana, ele fala bastante sobre Sangiovese, Brunello, Super Toscanos. É muito legal esse livro, tá? O Perfume do Chianti, tem em português, que é do Piero Antinori, e ele conta a construção dessa vinícola. Ela foi projetada para ser essa grandiosidade, mas para não interferir visualmente na paisagem da Toscana. Então é simplesmente espetacular. Só vocês indo lá para vocês conseguirem entender o que é isso. E aqui que vocês estão vendo é a cave da Antinori, certo? Então trouxe aqui para vocês, porque vale muito a pena. Essas fotos eu fiz quando eu estive lá. E assim, ó, é um lugar que vocês têm que reservar pelo menos o dia para passar lá, para conseguir visualizar tudo, poder restaurante. Tem um lugar simplesmente espetacular, cercado de vinhedos, cercado de colinas, tá? Bom, e aí quando a gente fala de... A Ana Cláudia está falando que a escada interna é deslumbrante, certo? É deslumbrante, né? Tem que ir lá conhecer, realmente é fantástico, uma obra de arquitetura de outro padrão, sabe? É incrível, incrível mesmo. Ela é projetada, a escada é projetada para lembrar uma rolha e um saca-rolhas perfurando aquela rolha, assim, é muito legal. Bom, vou parar de falar para vocês irem lá visitar. Então, a área de Chianti é dividida em 7 sub-regiões, certo? Mas clássico é a parte, é o concurso. Então, Chianti clássico é separado. E o Chianti clássico é o que tem o Gallo Nero. Já vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. Sangiovese para a produção de Chianti, de modo geral, exige no mínimo 70%. Vai ter uma variação desse mínimo de Sangiovese
dependendo dessa região de Chianti, tá? Dessa sub-região. Mas, por exemplo, Chianti clássico exige no mínimo 80%. Tem outras áreas aqui que exigem 75%, enfim, algumas 70%. Dentre das áreas de Chianti clássico é a melhor. Outras que eu digo para vocês que tem um destaque super interessante é Chianti Rufina. Esse também é uma denominação importante de Chianti, tem uma qualidade boa, de modo geral. E Chianti hoje já permite no corte, porque 70% Sangiovese, ou, por exemplo, do Chianti clássico, 80% mínimo, pode ter mais, mas permite já mais em torno de 30%, 20% de outras uvas, entre elas hoje as uvas internacionais, algumas são permitidas, certo? E algumas uvas brancas e outras. De modo geral, Sangiovese é o protagonista. Muita acidez, tem essa questão que foi a primeira área demarcada no mundo, certo? E, enfim, né, tem essa disputa junto lá com os Marcos Pombalinos no Douro, junto com Tokai na Hungria. Então, diz que, né, elas brigam para ver qual é a primeira, provavelmente a área demarcada, ou seja, uma área definida que antes seja a primeira. E aí outras vão ter outras variações. A primeira para processo de produção provavelmente vai ser Tokai na Hungria. Então tem essas questões, né? São disputadas. Produtores importantes de Chianti, tá? Antinori, Castelo de Ama é incrível, né? Castelo de Brolio também outro projeto muito legal. Castelo de Monsanto, Querciabella. Então tem alguns produtores de Chianti aí bem importantes e que, de modo geral, produtor, e é dica para vocês, tá? Chianti produtor, ou seja, bons produtores, bons vinhos. Não só a denominação. Ah, mas é Chianti clássico, bom produtor, bom vinho. Chianti clássico, uma tendência melhor ou maior de fazer vinhos mais interessantes. E aqui a pirâmide do Chianti. E Chianti tinha nessas áreas demarcadas de Chianti sub-regiões, inclusive tem o mínimo de amadurecimento que eles pedem para o vinho, a área clássica, e entre eles todos eles poderiam ter o vinho também classificado como reserva que tinha que ter no mínimo 2 anos de envelhecimento. Hoje já tem uma nova classificação, que é o topo da pirâmide, que é chamado Chianti Gran Selezione, que somente é permitido na área clássica. E por que se criaram essa classificação de maior nível hierárquico e até de qualidade, que tem regras mais rígidas para fazer, para competir com o Brunello. Brunello ganha um grande destaque internacional, um destaque gigante internacional. É um boom. O Brunello foi criado, de modo geral, como um vinho concentrado e potente, e quando os americanos descobrem isso, vira um boom, fenômeno de vendas. Mas aqui algumas regras para vocês também pensarem e entenderem quanto ao Chianti clássico, que é o Chianti do Galo Nero, que tem um selinho de maior relevância aqui, né? Esse selinho que tem... Até eu fechar minha câmera aqui para que vocês possam ver, ok? E vocês consigam visualizar o selinho de Chianti, que é esse aqui, que é o Galo Nero, e esse Galo Nero, o Galo Preto, ele é a marca, né? Podem ver aqui Chianti clássico. E tem uma história muito legal que conta aí do porquê do Galo Nero, é que a Itália era demarcada por várias áreas, né? Então tinham essas áreas demarcadas não para vinho, mas territoriais, e vivia 2 áreas em constante briga, que era a área de Siena e a área de Firenze. E aí, enfim, chegaram a um ponto de, não vamos mais brigar por áreas, vamos demarcar essa área, vamos dividir. Isso é a lenda, tá? Conta a história. E aí, para demarcar essa área é uma área produtora de vinho também já é importante, Firenze e Siena, então eram 2 estados autônomos, né? Seus governantes chegaram a essa conclusão inteligente até, vamos separar isso, né? Vamos tentar dividir as áreas sem guerra. Então eles definiram o seguinte, olha, de manhã cedo, saem 2 cavaleiros, um do centro de Firenze, outro do centro de Siena. Firenze em português é Florença, tá? É a mesma coisa. Quando eles se encontrarem no meio do caminho, a gente ali é a divisa, né? Até aquela área ali, quem saiu de Firenze fica com Firenze, até aquela área para trás fica com Siena. E aí, qual seria, não tinha relógio naquela época, seria ao cantar do galo. O primeiro cantar do galo, os cavaleiros saíam em cada uma das cidades. E aí que foi a diferença. Conta que Siena escolheu um galo branco, grande, bem alimentado, robusto, mas mega preguiçoso, né? Comeu um monte o dia anterior,
dormia até tarde, acordava tarde. Já Firenze escolheu um galinho raquético, preto, que morto de fome, que acordou de madrugada e já cantando louco para comer. E aí, claro, o galo de Firenze cantou mais cedo, o galo preto, e o cavaleiro saiu. Quando o galo de Siena acordou e cantou, que o cavaleiro saiu, o cavaleiro que veio de Firenze já estava praticamente chegando no centro de Siena. E aí demarcaram ali a área. E aí conta a história do Galo Nero, é essa história. Por isso que vocês veem, Firenze é uma área enorme, Siena a área demarcada é bem pequenininha, né? A comuna de Siena é bem pequenininha. Mas as duas são lindas de visitar, tá? Eu até tenho uma paixão, um apego maior por Siena, porque é mais medieval, é lindinho e tal. Então, enfim, vale a pena. Então, essa é a história do Galo Nero, para você saber. Que o Galo Nero é utilizado no Chianti Clássico Reserva. E o Chianti Clássico Reserva, mínimo 80% de Sangiovese, certo? Essas são informações oficiais da denominação, né, do consórcio de Chianti Clássico, um consórcio separado, só de Chianti Clássico, e que fala o seguinte, olha, para Chianti Clássico, não tem mínimo de madeira para nenhum deles, certo? Exige que tenha no mínimo teor alcoólico de 12% para o clássico, que eles chamam de anata. Então, quando vem a expressão anata, é o Chianti tradicional. O Chianti clássico anata é o do ano, é só o safrado, né? Todo Chianti é safrado, mas é o do ano que não é nem o reserva, nem o Gran Selezione. Para o reserva, 12,5% de álcool mínimo, e para o Gran Selezione, mínimo 13% de álcool. E aí vai a questão da maturação, ou seja, do amadurecimento entre madeira e garrafa. Aí o produtor pode escolher, certo? Ele que fica a critério. O Chianti clássico aí vai pedir algo em torno de 1 ano, certo? Aí porque tem a questão da safra, quando acontece. Para o Chianti clássico reserva, no mínimo 24 meses, ou seja, 2 anos. E para o Gran Selezione, no mínimo 30 meses, entre madeira e garrafa, certo? Então vai ter aqui algumas regras de exigência um pouquinho maior e vai aumentando o nível de qualidade, de modo geral, dos vinhos. E depois vamos falar do outro protagonista, que é Brunello de Montalcino. Brunello de Montalcino, e aqui vocês estão vendo a entrada de Montalcino. É uma cidade linda, fica no alto, certo? É mais quente, é mais seca, e aqui é a estrada de entrada de Montalcino, tem uma fortaleza na entrada. É um lugar lindo, tem um restaurantezinho aqui, vocês podem subir aqui na fortaleza. É um lugar também lindo de se visitar. E aí muito mais interiorano, né? Tem mais altitude, mas é bem mais interiorano. Bom, tem uma cadeia de montanhas aqui que bloqueia a chuva e a umidade, é mais quente, mais seco. Inclusive, tem anos que é muito mais difícil produzir, inclusive perde safras, porque é muito quente e o amadurecimento acaba acontecendo de forma muito irregular da Sangiovese, fica muito alcoólico, perde acidez. Bom, né, tá interessante. E quem inventou Brunello foi a família Biondisanti, certo? A família Biondisanti era produtora de Chianti nessa área, só que fazia um vinho menos valorizado, e eles começaram a fazer uma separação clonal, ou seja, pegar clones mais concentrados, mais intensos de Sangiovese, com a casca mais grossa, que depois se descobriu que era um clone Sangiovese grosso. Começou a separar e plantar só esse clone. Então, Clemente Biondisanti é quem começa a fazer essa separação. Isso estamos falando de 1800, mais ou menos. Começa a separar. E começa essa separação faz com que esse vinho seja mais concentrado, ou seja, só usa aquele clone de Sangiovese. Eles, na época, não sabiam, né, 1800. E aí, o filho dele também segue esse conceito, e o neto dele, Ferruccio Biondisanti, vai para a guerra. Quando ele volta da guerra, ele resolve dar um destaque maior para esse vinho, porque esse vinho era mais concentrado, era mais intenso, e aí vai começar a nascer Brunello de Montalcino, com a família Biondisanti, certo? Então, é uma área mais quente, se a gente for falar que a gente está falando Montalcino é aqui, certo? Aqui para vocês verem, tá? A área de Chianti clássico, que é essa área aqui. Aqui a gente vai ter Firenze, até aqui, né? Montalcino. Então, se vocês pegarem a área de Chianti clássico, a gente vai pegar entre Firenze e Siena, e depois estendendo um pouquinho mais, né? A área de Chianti aqui, boa parte vai quase até Montalcino. Montalcino aqui. Então, aqui tem uma cadeia de montanhas extremamente importante, né? Chamada Amiata, que chega a quase 1.700, 1.800 metros de altitude, e faz com que a chuva fique retida aqui na área costeira.
fica mais quente, mais seco. Tem mais amplitude térmica também. Essa maior amplitude térmica também ajuda a reter a acidez, ajuda a estender o período de amadurecimento. Então vai fazer um vinho mais, além do clone ser diferente, terroir diferente, vai fazer um vinho mais concentrado, um vinho mais potente, um solo mais rochoso, né? Um solo que, de modo geral, menos fértil comparado com Chianti, e tudo isso fechou a receita para fazer um vinho mais concentrado, mais potente, mais intenso. Faz um vinho com muita cor, faz um vinho com muita acidez, faz um vinho com muito tanino. E esses caráteres aromáticos relativamente parecidos com Chianti, mas um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais concentrados, um pouquinho mais, de modo geral, presentes. Então, é um vinho com um potencial de guarda. Por mais que alguns produtores de destaque vão fazer um vinho diferente, aí eu vou falar para vocês um produtor que é fora de curva, que é Soldeira, Gianfranco Soldeira. Hoje ele brigou com o consórcio, daí ele já não, ele continuava produzindo, ele era o mais tradicionalista dos produtores. Tem uma história, uma briga aí que aconteceu com Soldeira. Soldeira é um vinho caríssimo, quem traz para o Brasil, quem trazia para o Brasil é a Decanter. Quem traz Beyond Santo para o Brasil é a importadora Mistral. Quem traz Soldeira é a Decanter. É um vinho assim, ó, é a experiência de vida, mas é muito caro, tá? Soldeira é muito caro, mas é uma experiência completamente diferente de qualquer Brunello. A elegância de Soldeira, a complexidade de Soldeira é um vinho fora de curva. Mas é um produtor super importante. Casa Nova de Neri é um produtor que tem ganhado muito destaque com alguns vinhos, principalmente vinhos 100 pontos Parker de Brunello, alguns vinhos de relevância, é um produtor modernista, né? Faz o caráter da madeira mais presente, intenso. São grandes vinhos, tá? São vinhos simplesmente espetacular. A Frescobaldi tem um Brunello do Lucci, que é muito legal, que é mais modernista, e a Frescobaldi tem também a família, né? Frescobaldi tem um outro que se chama Castel Giocondo, que é um Brunello mais tradicionalista. Incríveis também, grandes vinhos, grandes Brunellos, vale muito a pena. Quem inventou o conceito de Brunello, o boom de Brunello, foi a US Banff, que é uma importadora americana, que comprou um Castelo de Banff, que é um produtor de Brunello, e começou a levar muito vinho para os Estados Unidos, e aí teve o boom de Brunello para o mundo, né? Estados Unidos começou a comprar muito, fez muito destaque, fez muita mídia, muita propaganda, e aí ficou extremamente famoso. E Brunello tem o que a gente chama da sua Baby Doc. O que é a sua Baby Doc? Como o Brunello precisa de 4 anos mínimo depois da vindima para ir para o mercado, entre madeira e garrafa, eles fazem um vinho também com a Sangiovese grosso, isso é um ponto importante, 100% Sangiovese. Não pode entrar nada no corte, tá? 100% Sangiovese grosso. Eles têm o Rosso de Montaltino. O Rosso de Montaltino é um vinho que é uma DOC, também feita na mesma área de Brunello, só que exige só 12 meses, né, de maturação, e normalmente é uma uva que é um colhido um pouquinho mais cedo, não tem tanta concentração, é um vinho mais fácil de ser tomado. E, aliás, uma dica para vocês, tá? É a Baby Doc do Brunello, feita na mesma área pelos mesmos produtores, só que mais macio. O Brunello precisa mais tempo, mais concentrado. O Rosso de Montaltino é um pouco mais macio, um pouco mais palatável, de modo geral, certo? E depois a gente vai ter áreas importantes também para Sangiovese, nessas áreas externas, né? Saindo aqui dessa área podemos definir como Toscana Central. Então a gente vai ter áreas importantes aqui, como Morellino Descansando, que é uma área relevante. A gente vai ter áreas aqui como Vino Novo de Montepulciano, também vão ser relevantes. A gente vai ter algumas áreas aqui um pouco mais para o norte de Firenze, né, como Camignano, que são áreas relevantes também para Sangiovese. Ela é muito plantada. Vão ter um protagonismo menor, né, até quem está lá acaba tendo uma relevância, acaba entendendo um pouquinho melhor dessa relevância, mas internacional, né, de relevância internacional, acaba tendo um pouquinho menos de destaque, por mais que possa produzir vinhos de alta qualidade. E aí a gente vai ter na área, a Toscana mais próxima ao mar, uma área um pouquinho mais costeira, né? E essa área costeira um pouco mais plana. Vai mudar um pouco o perfil dos vinhos. Então aqui alguns desses vinhos Sangiovese relevantes para vocês também, como o vinho Noble de Montepulciano, só que esse é um vinho concentrado, tá? Esse é um vinho potente, esse é um vinho, não é um vinho levinho, tá? É um vinho e aqui a uva vai se chamar Prugnolo, né? É a mesma uva, mas acaba ganhando um outro nome, é um sinônimo. Morellino Descansando, vai fazer um vinho mais fresco, mais frutado. Também aqui nessa área um pouco mais costeira, né, com alguma influência marítima.
né? E aqui Montepulciano vai ser aqui um pouco mais concentrado, e a gente vai ter aqui na área de Camignano, que fica aqui, né? Fica a norte, vamos botar aí noroeste de Firenze, ou Florença. Um vinho que também vai ser um vinho com uma área demarcada super importante, mas vai fazer um vinho, é uma área um pouquinho mais quente, faz um vinho com uma acidez um pouco menor, um pouco mais de peso, um pouco mais de álcool, um pouco mais de volume. E para a gente finalizar, desses grandes vinhos com a Sangiovese, esses grandes vinhos italianos, lembrando que ela é plantada em toda a Itália, ou quase toda, os super toscanos. E os super toscanos, eles vão ganhar um destaque importante com as castas internacionais, principalmente Cabernet Sauvignon, depois Merlot, mas a gente não pode esquecer que um dos primeiros super toscanos até hoje, o seu protagonismo é com Sangiovese. E quem é esse menino? Tinhagnello. Aliás, Tinhagnello vai ser o segundo super toscano feito pela família Antinori. Primeiro super toscano quem vai ser? Sassicaia. Também feito pela mesma família, né? Do Marquês Mário Intisa della Rocchetta. E essa família, são primos, né? Famílias importantes. Vai fazer o primeiro vinho que é a Sassicaia com a Cabernet Sauvignon, só que é Piero Antinori que vai dizer para ele botar esse vinho para o mercado, porque ele fazia um vinho só para a família consumir, porque era feito com Cabernet Sauvignon, que não era bem visto na Itália, mas era um vinho bom e eles consumiam. Piero Antinori, que é um marqueteiro incrível, um grande cara de negócio, falou: esse vinho é bom, vamos botar para o mercado, vamos vender. E eles lançam Sassicaia, só que Sassicaia é da família Intisa della Rocchetta. Até hoje, né? É deles. E Antinori fala, bom, vou fazer um vinho também com Cabernet Sauvignon, mas ele não tinha muito Cabernet Sauvignon, ele lança um super toscano com Sangiovese, que até hoje Tinhagnello é o protagonista, com Sangiovese. Depois ele vai lançar um outro vinho que é a Solaia, que aí sim Cabernet Sauvignon vai ser protagonista. Ok? E quem é o autor disso tudo? Esse homem aqui, né? Já falecido, um dos maiores enólogos do mundo e da Itália, Giacomo Tax. Giacomo Tax era o enólogo da Antinori, trabalhava com Piero, ele fez os cortes desde o primeiro Sassicaia, ele que pegou e misturou lá as barricas e tal, que eles colocaram para o mercado, e ele lança Tinhagnello, ele lança Solaia, esse é um grande protagonista dos Super Toscanos. Não é pouca gente sabe disso, mas esse é um grande cara. Esse cara estudou e trocava muitas informações com Emily Peinot, da Universidade de Bordeaux. Na época, ele até pediu consultoria de Peinot, porque Peinot sabia lidar muito bem com Cabernet Sauvignon, com Merlot, que são caças bordalesas. Então, ele ajudou muito nesse processo também, mas esse é o cara por trás dos super toscanos, certo? Giacomo Tax. Eu quero hora conto essa história para vocês. Esse cara é incrível, já falecido, infelizmente uma grande perda aí para o mundo dos vinhos, mas ele era o protagonista. Bom, vamos degustar nosso vinho. Vamos degustar um pouquinho nosso Beyond Santi, certo? Nosso vinho de hoje, que é um Brunello di Montalcino. Para quem chegou depois, eu disse que eu ia... Deixa eu botar aqui, ver se melhora o foco para vocês verem, que o rótulo brilha muito. Mas ok, da Tenuta Grepo. Eu disse que hoje, como a gente está no meio de um feriadão, eu ia abrir o melhor vinho de Sangiovese que eu tinha na minha adega e achei esse Beyond Santi, que eu adoro. E eu acabei de servir aqui uma dose desse vinho, certo? Aí algo em torno de 30 ml, um pouquinho menos. E é um vinho novo, a safra dele é 2011, a nata 2011, mas é um vinho sempre, quando vocês tiverem a experiência de poder tomar um Brunello Beyond Santi, quanto mais antigo, melhor, certo? Então, são muito, muito legais, assim, vale muito a pena. Bom, é um vinho com um pouco menos de intensidade de cor, né? A intensidade é média, até desce um pouquinho, esse 2011. Daqui a pouco eu mostro para vocês a cor. Aromaticamente, a intensidade dele é média. O álcool não aparece. E essa nota de uma cereja já evoluída. E uma nota, é característica a nota herbal, de ervas secas em Sangiovese, certo? Principalmente os bons Sangiovese. Essa nota ela é muito agradável. E aqui remete uma nota de um tomilho, remete uma nota de uma camomila seca. Legal. Agitando a taça. Qual? Quando agita a taça, ele fica muito mais complexo. Aí começa a vir alguma nota, até de uma nota de uma madeira envelhecida, mas uma positivo, né? Como se fosse aquela madeira, daquela nota adocicada da madeira. Não é uma nota de baunilha, é uma nota de madeira adocicada. Essa nota herbal fica mais gostosa, fica mais presente, é uma erva seca muito gostosa. E a nota da fruta aparece num nível menor, e aqui uma cereja
envelhecida, mas aquela cereja que era aquela cereja vermelha que envelheceu, não chegou a ficar aquela coisa passa, né? Mas aquela cereja que ainda tem acidez quando a gente morde ela, a gente sente alguma suculência ainda. Perfil aromático extremamente elegante. Bom, na boca, tomar um gole de água primeiro. Então, essa boca tá equilibrada, né? Não tem nenhum gosto forte, gosto muito ruim, muito intenso. E vamos dar um gole desse vinho. Lembrando, primeiro gole a gente não avalia, passa o vinho pela boca, né? O primeiro gole que eu tô tomando de vinho hoje. Então, primeiro gole a gente passa pela boca para ver como é que vai ficar as características, não vai ficar muito amargo, muito azedo, muito tânico, que é normal. Descarta ou engole. E aí, o segundo gole a gente já começa a avaliar. Ah, droga, esqueci de descartar. Eu sempre descarto, eu acabei esquecendo. Acontece, né? Ó, que pena. Bom, ok. Então, não tô avaliando ainda, mas esse primeiro impacto é muito acidez. Tanino bem marcado, mas em sintonia menor, menor intensidade que a acidez maior. Agora vamos avaliar. Ah, de novo esqueci de descartar. Gente, como tô desastrado hoje. Ah, acontece isso. Bom, isso sempre acontece com vinho bom, né? Bom, mas enfim. Muita acidez. Muita acidez. Tanino entre médio e muito, mas fino. O tanino já tá fino. Esse caráter, né? E assim, acidez e tanino, por mais que a acidez seja alta, tem um bom equilíbrio. Álcool subindo um pouco de médio, e aí o corpo desse vinho também sobe um pouquinho de médio. O tanino um pouco mais que o corpo e o álcool, e a acidez mais que eles todos. Mas o sabor faz um trabalho super importante nesse vinho aqui, né? Que é o sabor, a quantidade de sabor que esse vinho tem, as notas terciárias estão aparecendo, as notas primárias também, notas secundárias também. Ou seja, tem um potencial de guarda bastante grande, porque as notas primárias ainda estão bem presentes. Mas a acidez e até essa estrutura tânica vão dar um potencial de guarda para esse vinho realmente bastante longo. E essas notas terciárias que começam a aparecer dão um pouco mais de complexidade. O sabor do vinho como um todo, ele ajuda a deixar esse corpo e álcool menos perceptível, a deixar essa acidez não tão sobrepondo outros elementos. Então fica um sabor muito agradável em boca, né? Esse sabor está fazendo um trabalho super importante de integração desses elementos aqui. Muito interessante o vinho. Ainda novo, tá? 2011, 9 anos, ainda novo, muito intenso essas características e, de certa forma, ainda desintegrar essas características. Sente ainda muito acidez, sente de um lado, muito tanino de outro. Mas o sabor está fazendo um trabalho importante aqui, importantíssimo, de integração dessas características. Ou seja, mais sabor ajuda a deixar o vinho um pouco mais harmônico em alguns elementos. Ou seja, o álcool, você vai ver o teor alcoólico desse vinho, 13,5%. Ou seja, não é pouca coisa, né? É um vinho que sobe realmente de médio, mas enfim, é agradável em boca. O álcool não aparece em boca. Tu sente o calor, né? Tu vai sentindo um pouco esquentar um pouquinho, mas o álcool em boca não aparece. Ele está super equilibrado com essa questão de sabor. O sabor está fazendo um trabalho extremamente importante aqui nesse vinho. E, nossa, né? Delícia. O pessoal falando que jamais descartaria esse vinho. Pois é, eu acabei esquecendo, acabei, né? Engolindo. Mas acontece. Né? Já que a gente, né, tá abrindo um vinho especial, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa questão visual desse vinho, porque realmente chama atenção, assim, deixa eu tirar aqui. Chama atenção esse perfil da Sangiovese, né, de ter um pouco menos de cor, e isso muitas vezes, assim como acontece com, às vezes, alguns barolos, passa a ideia que é um vinho menos potente, que é um vinho menos interessantes, assim, né, que é um vinho menos, de modo geral, tânico, ácido, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho, mas ok, né, com o passar do tempo a gente vai vendo isso de uma forma, vai aprendendo a lidar com isso. Aqui vocês podem ver que tá, ok, é um vinho que já tem, vou botar aqui para pegar o foco. Acho que é porque agora ele tá aparecendo lá. E aqui é um vinho que vocês podem ver que tem
uma intensidade até já indo entre média e Põe aqui pouca. na frente. Quando ele tinha... É a mesma cor, ó. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fechar aqui os microfones, certo? Bom, então vocês podem ver aqui que é um vinho que tem uma tonalidade até já mais puxadinho pro granada, né? Mais indo para essa nota alaranjada predominando, um vinho com 9 anos de idade. E aqui tá, tem um pouco menos, porque eu já tomei alguns goles desse vinho. Ele tinha uma intensidade média, agora a gente já tá vendo uma intensidade média descendo um pouquinho, agora a gente já pode botar entre pouco e médio. E até essa quantidade, que aqui a gente tá com uma dose pequena, tá? Uma dose aqui de algo em torno de 20 ml agora. Ou seja, metade de uma dose de degustação tradicional, por isso está parecendo até que tem pouca intensidade, ele tem um pouquinho mais. Mas dá para ver bem a coloração aqui, nessas notas bem puxadinho para o granada, bem puxadinho para o alaranjado, isso é bem comum em Sangiovese. Essa uva, como tem um pouco menos de pigmento, ela começa a desenvolver rapidamente, perder a coloração rubi, avermelhada, e indo para essa coloração mais alaranjada. É bem comum isso acontecer com esse tipo de vinho. Mas legal, né? Dá para ver um perfil interessante aqui. Dá para ver uma boa... Ainda muito brilho, muito límpido, certo? E essa cor alaranjada também queria mostrar para vocês, que é bem característico desses vinhos, principalmente com uma certa evolução, com um certo perfil evolutivo, né? Ela vai tendo esse caráter. E aí, a gente pode sentir também aqui essas notas olfativas muito interessantes da Sangiovese. Que é essas notas já terciárias aparecendo. Essas notas terciárias já é essa nota de uma flor envelhecida, que é uma flor de camomila, essa nota de erva envelhecida, essa nota de uma madeira envelhecida, só que assim, são todas notas positivas, são todos aromas bons, são todos aromas agradáveis que aparecem. Então isso é super interessante, assim, no perfil desse Sangiovese. Claro, é um Brunello, né? É um vinho que é para potencial de guarda de um produtor que faz o vinho para potencial de guarda. Ele tem essa busca, ele tem esse direcionamento. Aromaticamente, a intensidade dele é média, você pode subir um pouquinho de média, mas média define melhor. Agitando a taça, esse perfil fica mais intenso e começa a ficar até mais complexo. E é interessante isso, né? A complexidade começa a aumentar um pouco mais também, não só essa intensidade, mas a complexidade também fica super interessante. E é legal a gente prestar atenção nesses vinhos de Sangiovese com potencial de guarda, um pouco mais evoluídos, que esse perfil de aromas vai ficando mais complexo. Esse perfil de aromas vai ficando mais agradável. Muitos vinhos que a gente tem no mercado, esses vinhos de entrada, isso difere até dos Sangiovese de entrada, eles têm um bom perfil de fruta no começo, mas depois ele perde muito rápido esse caráter aromático, ele perde muito rápido esse perfil. E bons vinhos vão evoluindo esse caráter aromático, vão entregando um pouco mais de características, vão ficando mais complexos, esses aromas vão ficando mais interessantes, esses aromas vão ficando um pouco mais, de modo geral, também integrados, complexos e integrados. Ou seja, vai ganhando até uma certa intensidade também de aromas. Então isso também vai trazendo mais prazer para o vinho vai ficando mais interessante, o vinho vai ficando mais complexo. Isso acontece com o grande Sangiovese. O Sangiovese de entrada não. Ele é ralo, ele tem uma acidez média para alta, para muita, mas o tanino dele acaba sendo um pouquinho mais áspero, né? Também tanino médio, normalmente tem um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de álcool, e falta sabor em boca. Falta sabor. E esse sabor que às vezes, num grande Sangiovese, como é muito duro, quando jovem, muito duro, que eu digo muito tânico, muito ácido, com o passar do tempo, os bons Sangiovese, esse sabor vai integrando, vai ficando mais complexo, ficando mais interessante. Então aqui a gente tem esse perfil da cereja bem presente, uma cereja madura, certo? Mas não é aquela cereja jovem, aquela cereja madura, mais suculenta. Essas notas de ervas muito agradáveis. E agora começa a aparecer uma nota terrosa também, uma nota que lembra alguma coisa de... vamos lá, como... vamos pegar um vaso, um vasinho esse vaso de barro com um pouquinho de areia, tem uma notinha. Alguns autores até falam que essa nota relacionada com
com vaso, com argila seca, né? Com argila cozida. É comum, esse aqui não me lembra tanto esse aroma. Me lembra um aroma de um vasinho, assim, uma notinha terrosa. Gostosa também. Agradável. Bem agradável. A complexidade desse vinho é impressionante. A gente vai agitando ele na taça, ele vai soltando mais aromas. Ele vai soltando e até um perfil diferente começa a aparecer. Mas a fruta não predomina. Por mais que tenha aromas primários, esse aroma de cereja presente, essa fruta vermelha muito madura presente, não predomina. Né? Esses outros aromas estão tão presentes quanto, essas notas terciárias são tão presentes quanto. E assim, delicioso, né? Nariz delicioso. E outro ponto, é um vinho que tem 13,5% de álcool e o álcool não aparece no nariz. Claro, provavelmente se eu cheirar muito rápido, eu sinto o álcool, né, me deixando um pouco mais cansado. Ele aparece um pouquinho, mas se eu só inalar de forma lenta e longa, nesse álcool não aparece. Um 13,5. Então, um ponto interessante. Deve ter muito aroma equilibrando esse perfil aí. Vamos botar na boca? Interessante. Tanino. E aqui também uma diferença do tanino para Nebbiolo. A estrutura tânica de Nebbiolo tem um ataque de final de boca muito maior. Aqui a gente está sentindo no Brunello um ataque tânico maior. No começo, na entrada de boca, meio de boca, e para o final, ou seja, depois que eu engulo o vinho, que eu descarto, esse tanino passa relativamente rápido. Tá certo que a acidez ela é muito alta e ela vai, né, fazendo a gente salivar e essa estrutura tânica vai passando mais rápido, mas no primeiro ataque de boca, a estrutura tânica é muito presente. Muito presente. Tanino intermédio muito, mas fino. Mas bem presente. A gengiva fica bem marcado, saiu da boca, né? Passa a língua, fica bem marcado, assim, bem definido. Mas a acidez equilibra esse conjunto, né? Mas o que está equilibrando o conjunto todo aqui é o sabor. Em boca ele tem bastante sabor. A persistência dele é uma persistência de média, sobe um pouquinho, mas em boca esse sabor ele é muito gostoso. Né? A acidez ela persiste até mais do que o sabor, né? É comum, né? Uma acidez ser mais alta, mas extremamente interessante. Aí, tanino, doçura, é um vinho seco. Tanino, a gente entremede muito, textura fina. Álcool, entremede muito, sobe um pouquinho de médio sensorialmente, ok? Corpo, sobe um pouquinho de médio, médio, subindo um pouco. Se quiser colocar entre médio e muito, ok, mas tanino é mais presente, sobe um pouquinho mais que esses dois. A acidez é muita. E a intensidade de sabor em boca, no meio do boca, ele tem uma boa intensidade, essa intensidade também entre médio e muita. Final dele é médio, mas ele tem uma boa complexidade. Ele é um vinho complexo em boca, aromaticamente. Sabor, o que a gente sente? Mais presente a fruta, essa fruta vermelha madura, tem uma nota de cereja, uma nota de framboesa, aparece bem. Essa nota terrosa aparece bem em boca. Essa nota de erva seca aparece um pouquinho menos, e aparece um pouco menos em boca, interessante, aparece um pouco menos em boca as notas terciárias. A nota da fruta está mais presente que a primária, essa nota herbal seco, que já é alguma coisa terciária, aparece depois, a nota terrosa aparece depois, e a nota até da madeira, essa madeira mais envelhecida, aromática, aparece bem menos do que no nariz, mas ela aparece. Esse conjunto olfativo parecia que em boca ia ser nesse perfil, parecido com o nariz, mas é mais agradável, inclusive, tá? Vou dizer para vocês, ele é melhor até em boca do que em nariz, apesar de nariz ele ser também um vinho muito bom. Nível de qualidade desse vinho, é um vinho muito bom, certo? É um vinho muito bom. Por que esse vinho não é excelente? Aí a gente começa a entrar em detalhes, né? Um vinho excelente é um vinho muito difícil, tá? É muito mais fácil fazer um vinho muito bom do que um vinho excelente. E mais fácil ainda fazer um vinho bom. Esse vinho é muito bom porque tem complexidade, tem intensidade e aí em equilíbrio. Bom, faltam algumas questões. Eu acho que ele poderia ter ainda um pouco mais de final, persistência. Acho que a persistência de sabor poderia ser um pouquinho maior. E ele tem alguns desalinhamentos de equilíbrio,
certo? O sabor está fazendo um trabalho importante aqui. A acidez é um pouquinho mais intensa. Ok, mas eu posso esperar isso. É típico dessa uva. Mas talvez uma persistência um pouco maior e talvez um conjunto que, talvez com o passar do tempo ele vai ficando mais integrado. Então esse vinho é um vinho que tem potencial de guarda. Tem 9 anos, mas tem potencial de guarda ainda pela frente. Quanto tempo? É difícil de saber, tá? Mas vamos dizer que esse vinho, talvez daqui a 5 anos, ele vai estar melhor do que ele está hoje. Por quê? Esses elementos vão estar mais integrados, a acidez vai diminuir um pouquinho, a complexidade aromática vai aumentar, porque ele ainda tem aromas primários presentes, vai ficar um pouquinho mais complexo, então ele vai ficar mais agradável, acho que daqui a alguns aninhos. E quanto tempo vai durar? Bom, isso é difícil de saber, tá? Não sei dizer para vocês, né? Poderia fazer aqui algumas estimativas, mas eu acho que daqui a 5 anos esse vinho vai estar melhor do que ele está hoje. Acho que daqui a 5 anos ele está no auge. Esse vinho está chegando no auge, tá? Mas eu acho que daqui a 5 anos ele vai estar entregando muito bem. Pergunta do Leandro, esse 2011 já está acastanhado. Quanto tempo ele ainda suporta? Quanto custa um vinho desse vinho na Itália? Esquece cor para potencial de guarda, tá, Leandro? Ele está acastanhado pela uva. A uva Sangiovese, ela desenvolve essas notas acastanhadas relativamente mais rápida. Isso não significa que vai ter menos potencial de guarda. O da potencial de guarda não é a cor, certo? Ele vai ficando um pouquinho mais acastanhado, mas o que importa é sensorialmente, aromaticamente, gustativamente. Esse vinho ainda tem potencial de guarda grande pela frente. Algumas uvas têm a tendência a ter essas notas acastanhadas mais rápidos, principalmente as que têm menos antocianinas, menos pigmentos, principalmente esses pigmentos mais puxados para a púrpura, certo? Então, aí tem um potencial visual de desenvolver essas notas acastanhadas mais lentas, mas algumas uvas, ao contrário. A gente vai ter Pinot Noir, Nerello Mascalese, a Sangiovese, a Nebbiolo, né? São uvas que a própria Ciliegiolo, elas acabam tendo essas notas acastanhadas um pouquinho mais rápido. Mas isso não altera o potencial de guarda. Né? Só vai com uma cor mais acastanhada. A questão é que muitas vezes a gente associa a cor acastanhada a vinhos envelhecidos, a vinhos velhos. E aí que já passaram do melhor. Por quê? Porque a cor vai mudando. Mas não são todos os vinhos que vão ter essa cor e que vão estar com passados, né? Que vão estar sem características. O Luciano está pedindo para mostrar o rótulo de novo. Mostro. Tá? Aqui, deixa eu pegar aqui, dar um foco para o rótulo. Aqui, canetinha, ver se ele ajuda a dar, porque o rótulo é muito brilhoso. Aí ele reflete, fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir dar esse foco. Mas vamos ver aqui com o meu dedo se eu consigo. Mas aqui dá para vocês verem bem. Safra é 2011. Certo? Vamos ver se isso melhora também. Como ele brilha muito, fica um pouco mais difícil. Mas ok. E ele tem 13% de álcool aqui. Né? Opa, aqui, 13% de álcool. Beyond Sun. É um vinho realmente dos grandes vinhos do mundo, tá? Perguntaram quanto que custa essa garrafa. Bom, assim, eu comprei na Itália. Eu tenho a vantagem de viajar muito seguido, então eu trago dentro da minha cota, eu trago menos vinhos e trago vinhos de mais qualidade. Então, em vez de eu trazer um monte de garrafa, eu trago menos garrafas e trago vinhos de mais qualidade. Na Itália, eu paguei essa garrafa algo em torno de 100 euros, um pouquinho mais de 100 euros. No Brasil, ele custa mais de R$2.000, né? 2.000 e tantos reais. Tem que olhar na Mistral, que é importadora, mas é caro no Brasil. Não que lá seja barato, principalmente com euro agora, né? O Leandro falou que viu por 1.900. Uma importadora oficial é Mistral, dá para dar uma olhada lá. Enfim, 100 euros é caro. 100 euros, um vinho de 100 euros na Itália é um grande vinho, né? É o caso do Beyond Sun. E eu trago por causa das aulas, né? Eu trago por uma questão didática, enfim. Então, eu acabo trazendo menos vinhos. O Tinhaelo, você falou que é feito só com Sangiovese. Não, não é feito só com Sangiovese, Bruno. Mas ele predomina Sangiovese, tá? E então, o Bruno também está perguntando, mas para ser super toscano não precisa ter uvas francesas? Não, não tem uma regra para super toscano. Aliás, ótima pergunta do Bruno. Não tem uma regra para ser super toscano. Super toscano não é uma regra, não é uma denominação. Super toscano é uma definição que o mercado usa. E aí cada um pode usar como quiser. Mas, de modo geral, o que deu o direcionamento para os super toscanos? Fazer vinhos diferentes das denominações, com uvas francesas, com barrica nova, bordaleza, 225 litros. E técnicas, né, de menor extração,
um melhor amadurecimento da uva, ou seja, foi se direcionando para esse conceito mais bordalês. Mas não significa que para ser super toscanos, para ser um super toscano, tem que só ter uva francesa. Não. Tanto que o próprio conceito não é um conceito definido, não tem uma regra para os super toscanos. E aí, como não tinha uma definição para esses vinhos, que eram vinhos, na verdade, vinho da távola, né, que eram vinhos genéricos, porque não tinha definição, criou-se um conceito chamado super toscanos. Pô, esses vinhos são tão bons que eu não posso chamar ele né? Mesmo que aqui no Brasil um vinho muito bom, que não tem denominação, a gente chama de tipo vinho de garrafão, né? Aí eles criaram o conceito super toscanos. Mas não é só feito com uvas francesas, mas tinha um direcionamento. Tanto que a Tinhanello, ele é o segundo super toscano e ele nasce com predominância de Sangiovese e aí coloca um pouco de Cabernet Sauvignon. E aí depois vão lançar Solaia, né, a própria Antinori, que aí é o contrário. Predomina a Cabernet Sauvignon e aí vai ter um pouquinho de Sangiovese ou de algumas outras uvas. Mas não, tem vários super toscanos que predomina a Sangiovese ou a Sangiovese entra no corte, porque ela traz acidez, ela traz um caráter mais frutas vermelhas, ela traz mais vivacidade, então ela traz um caráter interessante. Então, para ser super toscanos, primeiro, quem que define super toscano? Quem quiser chamar o seu vinho de super toscano. A questão é se o produtor vai estar falando que realmente o consumidor vai estar sentindo. Sabe? Não, isso aqui é um grande vinho, realmente, feito de Cabernet Sauvignon. Mas hoje até já mudou um pouco, porque muitos vinhos feitos com uvas internacionais já são permitidas nas denominações, e aí pode usar o nome da denominação. Claro, a marca, como o produtor é mais importante na Itália, que propriamente a denominação, a marca muitas vezes vai ganhar um impacto maior. Por exemplo, Sassicaia, Ornellaia, né? Então acaba ganhando a marca sendo mais importante. Tinhanello, Solaia. Então acaba o nome sendo mais importante e aí vai variar, né? Então, por exemplo, Sassicaia predomina Cabernet Sauvignon. Mas, por exemplo, o que teoricamente é o que para mim é o mais complexo e intenso dos super toscanos, nem usa o conceito super toscano, mas é um super toscano, né? E aí que se chama maceto. Maceto é feito de uma colina de argila ferrosa dentro de Ornellaia. Que é o pai do Ornellaia, digamos assim. Não é o pai porque ele não veio primeiro, o Ornellaia veio primeiro, mas é uma colina, um vinhedo único que tem. 100% Merlot. E é maceto, sabe? É um super toscano, ok, posso definir como um super toscano. E aí vai ter várias outras, né? Tipo, vai ter um produtor lá, Bibi Grael, faz vinhos incríveis com Syrah, vai ter, nossa, tem muitos produtores aí que vão fazer com outras uvas e misturando, e Sangiovese pode estar aí no meio, porque o super toscano não tem, né, uma definição, não tem uma classificação. Cada um chama como quiser o seu vinho aí de super toscanos, né? O Leandro falou que viu o Beyond Sante e o Anata. Não, é o Reserva, tá, gente? O Reserva é mais caro ainda. O Reserva é ainda mais caro. E então, eu nem comprei o Reserva, porque o Reserva era muito caro. Tipo, custa 3 vezes o que custa o Anata, que já é caro, né? Então, se o Anata estava em torno de 100 euros, o Reserva em torno de 300, enfim, ele é bem mais caro. Mas o Reserva tem uma coisa espetacular, assim, é um vinho que é outra pegada. Eles já não fazem o Brunello em todas as safras, não é todas as safras que tem Brunello, Beyond Sante, tem algumas safras que são ruins, eles não fazem. E o Reserva, então, são só em anos fora de curvas, excepcionais. Só que o Reserva da Beyond Sante, eles garantem que dura 50 anos se tu condicionar bem. Tanto que tu tem direito a fazer um recorking. O que é isso? A rolha, um vinho tão velho, a rolha vai esfarelando, né? Vai perdendo. Vamos lembrar que a rolha é um tecido, né, orgânico e vai se decompondo com vinho que tem muita acidez. Então, com o passar dos anos, a rolha vai esfarelando. Se tu tiver um Brunello Beyond Sante reserva original, se tu levar com mais de 30 anos na Beyond Sante, eles trocam a rolha para ti e completam a garrafa. Mas tem que ser original, tem direito de fazer isso uma vez. Tu leva lá, eles tiram aquela rolha que já está ficando mais frágil, eles completam com aquela mesma safra, porque eles têm lá na vinícola,
a tua garrafa e botam uma rolha nova, teu vinho durar um pouco mais de tempo, a custo zero, né? A custo zero. Então tem que ter mais de 30 anos e tem que ser original. Eles vão ver se o teu vinho é original. Claro, se não for, né? Não vale a pena. E como é um vinho muito caro, ele é muito falsificado. Então, eles comprovam se o vinho é deles. Se for, ok. Eles fazem esse trabalho. Por quê? Porque eles garantem que o vinho dura 50 anos. Claro, se bem acondicionado. Isso também tem um outro fator. O vinho não pode estar estragado. Não pode ter defeito. Se tiver defeito, se oxidou, se, enfim, né, se teve algum problema, também eles não fazem. Se não faz, né? Imagina, colecionadores, enfim, podem ter essa possibilidade, que é um fator interessante. Por quê? Porque eles garantem que o vinho deles dura isso, né? O reserva dura 50 anos. E eles falam que o Anata dura aí pelo menos 30 anos, né? Dependendo da safra, dependendo de como também foi acondicionado, isso considerando que vamos considerar que foi bem acondicionado, certo? Vamos considerar que foi um vinho que foi bem cuidado. Isso é um ponto importante também. Bom, mas Porto Toscanos é uma história legal da gente ir falando mais para frente. Eu trago isso para vocês mais para frente em outras aulas. E é uma história bem longa, não é assim, não foi só esse resumo rápido que eu falei para vocês. Aliás, Brunello tem várias histórias e Brunello teve um problema de falsificação muito sério, muito sério, por ser vinhos muito intensos. Eles queriam vinhos macios mais rápidos e às vezes era tão duro o vinho, eles começaram a misturar outras uvas que não pode, principalmente Merlot para amaciar, Montepulciano, para mandar para os Estados Unidos ser mais agradável, porque é um vinho caro, né? Então, o Brunello precisa no mínimo 4 anos entre madeira e garrafa para te poder vender. Então, pensa que tu teve a safra esse ano, daqui a 4 anos tu vai ter o Brunello dessa safra sendo vendido. Mas mesmo assim ele é muito duro. Ele não é um vinho que é macio com 4 anos. O Brunello precisa de tempo para amaciar. E os americanos queriam um vinho mais macio, mais rápido para tomar e ter prazer. Ele paga caro uma garrafa e, né, americano não tem muita paciência, né? E eles começaram a adulterar Brunello. Foi um escândalo gigante chamado Brunellópoli. Foi um estresse quando descobriram. Os Estados Unidos proibiram a importação. Gente, foi uma maior zoeira que deu. Um escândalo enorme. Ixi, deu gente sendo processada, gente perdendo. O consórcio estava envolvido. Foi uma zoeira. Gente condenada, gente foi inocentada. E aí o US Banff, que é essa mega importadora, estava envolvida também. Teve vários investigados, né? A família Tinório foi investigada, a família Frescobaldi, foi uma zoeira. Eu conto para vocês também quando a gente for falar mais especificamente de Brunello de Montalcino, certo? Mas hoje em dia já está mais rígido, mais controlado e acaba sendo um pouco mais, de certa forma, né? Enfim, tendo mais, vamos dizer, controle e auditoria. Tem um ponto legal. A Adriana falando, estou lendo o livro bem legal, recomendo. O vinho mais caro da história. Eu já li, é muito legal, Benjamin Wallace, sobre falsificação de vinhos, é muito legal. Para quem tem Netflix, pode ver também Sour Grapes, também é bem legal, que fala sobre falsificação. E, enfim, esses vinhos muito caros acabam sendo muito falsificados, né? Quanto mais famoso, mais falsificado é. Meninos e meninas, foi uma grande honra a gente poder falar mais um pouquinho, degustar mais um pouquinho de vinho. Como sempre, a gente tem um tempo sempre limitado aqui, mas a gente tenta passar o máximo possível de informações. A gente acaba passando um pouquinho do horário, mas sem nenhum problema. Ah, Érica, uma última pergunta. A Érica mandou com que harmoniza? O que? A Sangiovese, Brunello, Chianti ou especificamente esse Beyond the Sun? Bom, se for esse, vou falar desse aqui, tá? Vai depender do perfil do vinho. Esse aqui a gente pega as principais pontos de características dos vinhos, por exemplo, desse aqui, tanino, entre médio muito, mais fino, a acidez dele muito alta, perfil aromático, né? Intensidade média para muito, o caráter aromático dele, né? Corpo também entre médio e muito, e o caráter aromático, né? O que aparece? A nota frutada, aparece essa nota herbal, aparece. Bom, aí eu já começo a pensar: o que eu vou? Para essa acidez, eu posso ter gordura. Para essa estrutura tânica, eu posso ter gordura animal e suculência principalmente, certo? Que a gordura animal dá uma carne mais com um pouquinho mais de estrutura. E aí eu já começo a pensar que poderia ser uma bisteca fiorentina, que é aquela bisteca que eles fazem, aquele corte grandão, né? Maravilhoso, né? Um pedaço ali do
da alcatra, pega um pedaço ali do filé mignon, um negócio assim, incrível, muito bom. Mas poderia ser também, ia bem, mas poderia ser também alguma outra carne aonde eu tivesse um molho com mais ervas. Então eu poderia fazer uma carne que tivesse um pouco mais de gordura, que tivesse um pouco mais de suculência e que tivesse talvez alguma coisa com ervas aparecendo, porque vão muito bem. Então talvez aí eu pegaria talvez algum, mas a carne precisa também ter sabor, porque como o vinho tem sabor, então filé mignon acaba sendo uma carne com menos sabor. Então talvez pegaria aí uma carne tipo um entrecô ou um bife ancho, pegaria, talvez fizesse um molho com ervas finas e poderia ter um carboidrato acompanhando, porque como tem muita intensidade de fruta, fruta casa muito bem com hidróxido de carbono, né? Poderia ter carboidrato. Então poderia ter aí uma massa para acompanhar, poderia ter um medalhão de entrecô grelhado, certo? Não muito grelhado, grelhado suculento, e poderia ter uma massa com ervas finas, que também essa brincadeira toda ia ficar bem legal com esse vinho. E aí o corpo, né, da carne, essa estrutura, por isso tem que ter uma carne que tenha robustez, tenha sabor, para poder harmonizar, porque senão o vinho vai passar por cima, né? O vinho tem bastante corpo, então se a comida não tiver corpo, acaba o vinho passando por cima e a gente quer, né, uma sintonia mais próxima. Meninos e meninas, beijo no coração de vocês. Foi uma alegria como sempre. Até a próxima. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.